Existe uma pergunta que a humanidade sussurrou desde o início dos tempos. Uma pergunta que atravessa civilizações, religiões, filosofias e épocas. É uma pergunta que não se formula com palavras, mas com silêncios, com olhares perdidos no horizonte, com noites de insônia em que a alma busca respostas que a mente não consegue dar. Essa pergunta é simples, tão simples que assusta. Estou realmente sozinho nisso? Ou há algo mais? Algo invisível? Algo que me acompanha mesmo quando não consigo vê-lo, tocá-lo ou explicá-lo? Não falamos aqui de religião institucionalizada, de dogmas herdados ou de respostas pré-fabricadas que acalmam sem convencer. Falamos de algo muito mais profundo. Algo que os antigos gregos chamavam de daimon, que os romanos entendiam como gênios, que os egípcios representavam no Ka, aquela dupla natureza do ser humano que não pertence completamente ao mundo físico. Falamos dessa dimensão que Carl Gustav Jung, o explorador da alma humana, denominou inconsciente coletivo, uma rede invisível que conecta todos os seres humanos a uma inteligência superior que não precisa de nome para existir. Desde as pirâmides de Gizé até os templos de Angkor Wat, desde os textos herméticos até os manuscritos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, a humanidade deixou rastros de uma certeza compartilhada. Existe uma força que nos guia, nos protege, nos fala na linguagem dos símbolos dos sonhos, das sincronicidades impossíveis de ignorar. Os sumérios a chamavam de Me, as leis divinas invisíveis que regiam a ordem do cosmos. Os chineses a compreendiam como o Tao, o caminho sem forma que se revela apenas a quem deixa de buscá-lo com a mente e começa a senti-lo com o coração. Os sufis falavam de Baraka, a bênção invisível que desce sobre aqueles cujo coração está aberto. Mas aqui está a paradoxa mais inquietante de todas no século XXI, na era da informação ilimitada, do conhecimento ao alcance de um clique, do acesso instantâneo a qualquer dado sobre qualquer tema. A humanidade sente-se mais solitária do que nunca. As taxas de ansiedade, depressão, sensação de vazio existencial e desconexão espiritual atingiram níveis pandêmicos, e não é coincidência. Porque quanto mais nos conectamos às telas, mais nos desconectamos dessa rede invisível que nos sustentava desde a origem. Quanto mais confiamos em algoritmos, menos escutamos a voz silenciosa da alma. Quanto mais buscamos certezas externas, mais perdemos a única certeza que realmente importa, que não estamos sozinhos. Carl Jung dedicou sua vida inteira a explorar esse fenômeno. Ele não era um místico, não era um religioso. Era um cientista, um psiquiatra que tratava pacientes reais, com dor real, com crises existenciais reais. E o que descobriu o transformou para sempre. Jung descobriu que, quando uma pessoa atravessa o inferno de sua própria psique, quando toca ao fundo e já não tem forças para seguir, algo acontece. Algo que não pode ser explicado pela lógica cartesiana. Algo que não cabe nos manuais de psiquiatria tradicional. Aparece uma força, uma presença, uma inteligência que reorganiza o caos interno e externo. Jung a chamou de eu-si mesmo, o núcleo profundo do ser humano que está em contato direto com o transcendente. Isso não é teoria abstrata. Jung documentou milhares de casos onde pacientes que estavam à beira do colapso psicológico experimentavam o que ele chamou de sincronicidades. Eventos no mundo externo que refletiam perfeitamente seu estado interno, de maneira que desafiava toda a probabilidade estatística. Uma mulher sonhava com um besouro dourado, e no dia seguinte, enquanto lhe contava o sonho a Jung em seu consultório, um besouro real bateu na janela. Um homem que havia perdido todo o sentido de propósito encontrava, por acaso, um livro antigo numa livraria que ninguém visitava, e esse livro continha exatamente a resposta de que precisava para seguir em frente. Jung não acreditava em acasos. Ele acreditava em causalidades acausais, em conexões significativas que não podem ser explicadas pela causa e efeito linear que a ciência moderna tanto adora. E isso levou a uma conclusão revolucionária.
Existe uma dimensão da realidade que opera fora do tempo e do espaço tal como os conhecemos. Uma dimensão onde o passado, o presente e o futuro coexistem, onde a separação entre o eu e o outro é uma ilusão, onde tudo está conectado numa rede invisível de significado. Mas para acessar essa dimensão, para sintonizar com essa força protetora, não basta ler livros ou repetir mantras. Exige-se algo muito mais profundo. Algo que a maioria das pessoas modernas esqueceu por completo a capacidade de escutar. Não de ouvir, mas de escutar. Escutar o silêncio. Escutar os símbolos. Escutar o que a alma está tentando nos dizer através dos sonhos, das intuições, dessas intuições que a mente racional descarta como tolices. Na Grécia Antiga, os filósofos pré-socráticos já falavam disso. Heráclito, o obscuro, o filósofo do fogo, dizia que minha natureza ama esconder-se. A verdade não se revela a quem a busca com violência, com obsessão, com a mente analítica que tudo dissecta. A verdade revela-se apenas a quem está disposto a deixar de buscar, a soltar o controle, a aceitar que há coisas que não se podem entender, apenas viver. E isso nos leva ao coração da questão. A razão pela qual esse tema é tão urgente, tão necessário neste momento histórico. Vivemos numa civilização construída sobre a ilusão do controle total, desde a Ilustração do século XVIII, desde que Descartes dividiu a realidade em res cogitans e res extensa, desde que Newton reduziu o universo a uma máquina previsível. A humanidade ocidental tem estado obcecada com uma ideia que tudo pode ser explicado, medido, controlado, dominado. E essa obsessão nos trouxe avanços tecnológicos surpreendentes, é verdade. Mas também nos deixou espiritualmente vazios, desconectados da fonte mesma da vida. Michel Foucault, o filósofo francês que dedicou sua vida a desmascarar os mecanismos invisíveis do poder, escreveu sobre como as instituições modernas, a escola, a fábrica, o hospital, a prisão, não educam, doutrinam, não curam, normalizam, não libertam, controlam. E nesse processo de normalização, de domesticação, algo vital se perde. A conexão com essa força interior que nos guia, nos protege, nos sustenta. Porque uma pessoa conectada com sua alma é uma pessoa que não pode ser controlada. Uma pessoa que escuta sua intuição profunda, não obedece ordens que contradizem sua essência. Uma pessoa que sente a presença dessa força protetora, não tem medo. E uma pessoa sem medo é perigosa para qualquer sistema que se sustente no controle e na obediência. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão que antecipou muitas ideias de Jung, escreveu no século XIX algo que hoje soa profético. Mundo é minha representação. O que vemos fora não é a realidade objetiva, é a projeção do nosso estado interno. E se isso é verdade, então a pergunta se torna aterradoramente simples. O que você está projetando? Você projeta medo e então atrai situações que confirmam esse medo? Você projeta desconfiança e então o mundo lhe parece hostil? Ou projeta uma certeza silenciosa de que está sendo guiado? E então o mundo começa a responder com sinais, com encontros, com oportunidades que parecem projetadas especificamente para você. Jung chamou isso de mera projeção, e é um dos mecanismos mais poderosos da psique humana, mas também é um dos menos compreendidos, porque a projeção não é apenas psicológica, é espiritual. Quando você projeta desde seu centro mais profundo, desde aquele lugar onde habita o eu si mesmo, você não está simplesmente imaginando coisas. Você está co-criando a realidade. Você está sintonizando com uma frequência específica da existência. E essa frequência atrai eventos, pessoas, circunstâncias que ressoam com ela. Isso não é magia. É física quântica. Os físicos quânticos descobriram algo que desafia toda a lógica. As partículas subatômicas não têm uma posição definida até que sejam observadas. O próprio ato de observar colapsa a função de onda e cria uma realidade específica entre múltiplas possibilidades. Em outras palavras, a consciência do observador afeta diretamente o observado.
E se isso é verdade a nível subatômico, por que não seria verdade a nível macroscópico? Por que não seria verdade em nossas vidas cotidianas? Jung sabia disso muito antes de a física quântica o confirmar. Ele sabia que a consciência não é um subproduto do cérebro, como afirma o materialismo científico. A consciência é a substância mesma da realidade, e o cérebro é simplesmente o receptor, a antena que sintoniza diferentes frequências dessa consciência universal. E quando essa antena está limpa, quando não está saturada de medos, traumas, crenças limitantes, então pode captar sinais que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Esses sinais são os que Jung chamou de menos sincronicidades, mas também são muito mais do que isso. São mensagens diretas dessa força protetora, dessa inteligência superior que alguns chamam de Deus, outros de universo, outros de consciência cósmica e outros simplesmente de amor. O nome não importa. O que importa é reconhecer que existe, que age, que nos fala constantemente, se estivermos dispostos a escutar. E aqui chegamos ao primeiro grande grupo de sinais, essas manifestações sutis mas poderosas, que revelam que você não está caminhando sozinho neste mundo, aparentemente caótico. Primeiro sinal: o caos que se organiza sozinho. Há momentos na vida em que tudo se desmorona. Não gradualmente, não com aviso prévio, mas de golpe, como se o universo tivesse decidido que é hora de derrubar tudo o que você construiu. Perde o emprego que acreditava ser seguro. Termina o relacionamento que pensava ser para sempre. Enfrenta uma crise de saúde que o obriga a parar. E nesses momentos, a mente racional entra em pânico, porque a mente racional vive de certezas, de controle, de planos claros para o futuro. Mas há algo que a mente racional não entende, que o caos não é o inimigo, é o mestre. Todas as tradições espirituais da humanidade o sabem. No hinduísmo, Shiva é o destruidor, mas também o regenerador. Não se pode criar algo novo sem destruir primeiro o antigo. No cristianismo, Cristo morre na cruz antes de ressuscitar. No xamanismo, o iniciado deve atravessar uma morte simbólica para renascer com poder. Na alquimia medieval, a Nigredo, a fase de putrefação e obscuridade total, é o primeiro passo necessário para alcançar a pedra filosofal. Jung compreendeu isso profundamente. Ele próprio atravessou o que chamou de sua mão confrontação com o inconsciente. Um período de vários anos em que experimentou visões, sonhos apocalípticos, encontros com figuras arquetípicas que o levaram à beira da loucura. E foi precisamente nesse abismo que encontrou as chaves de sua psicologia profunda. Porque o caos não é o fim, é a reorganização. É a forma que a alma tem de sacudir o ego quando este se tornou demasiado rígido, demasiado identificado com papéis externos, demasiado desconectado da fonte. E aqui está o primeiro sinal de proteção superior. Quando o caos aparece em sua vida, mas justamente quando está prestes a render-se. Justamente quando já não tem forças para continuar lutando. Algo muda. Aparece uma pessoa que diz exatamente o que você precisava ouvir. Surge uma oportunidade que não estava buscando. Surge uma ideia que reorganiza tudo. E você percebe, com uma clareza que não vem da mente, mas da alma, que esse caos não era um castigo. Era uma limpeza. Era uma proteção. Estava salvando-o de um caminho que não era o seu, de uma versão de si mesmo que já não o servia. A história está cheia de exemplos disso. Viktor Frankl, o psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, desenvolveu sua teoria da logoterapia precisamente no inferno de Auschwitz. Ele perdeu tudo: sua família, sua liberdade, sua dignidade física, mas no meio desse caos absoluto, descobriu algo que nem os nazistas podiam tirar-lhe: a liberdade de escolher sua atitude diante do sofrimento. E essa única liberdade, essa faísca de consciência intacta, foi suficiente não apenas para sobreviver, mas para encontrar um propósito que transformaria a vida de milhões de pessoas após a guerra. Frankl escreveu: ao homem se pode arrebatar tudo salvo uma coisa, a última das liberdades humanas,
a escolha da atitude pessoal diante de um conjunto de circunstâncias. Mas o que Frankl não disse explicitamente, embora o vivesse na carne, é que essa liberdade não é apenas psicológica, é espiritual. É a conexão direta com essa força protetora que age desde o centro mais profundo do ser humano, desde aquele lugar que as religiões chamam alma e que Jung chamava de eu si mesmo. Quando o caos se organiza sozinho, não é porque você fez algo heróico. É porque você se rendeu, e nessa rendição, algo maior assumiu o controle. Não o ego, mas a alma. Não a vontade pessoal, mas a vontade transpessoal. E essa vontade não busca sua comodidade, busca sua evolução. Não busca sua felicidade superficial, busca sua integridade profunda. Segundo sinal. A presença silenciosa na solidão. Existe uma diferença abissal entre estar sozinho e sentir-se sozinho. A solidão moderna é uma epidemia. Vivemos em cidades superpovoadas, rodeados de milhões de pessoas, conectados digitalmente com o mundo inteiro, e no entanto nos sentimos mais isolados do que nunca. Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano que analisa a sociedade contemporânea com precisão cirúrgica, escreve sobre isso em seu livro, A Sociedade do Cansaço. Segundo Han, vivemos numa época em que o imperativo não é deves obedecer, mas deves produzir, e essa autoexploração voluntária, essa obsessão com a produtividade constante, nos deixa exaustos, vazios, sem tempo nem energia para nos conectar genuinamente com os outros nem conosco mesmos. Mas há um tipo diferente de solidão. Uma solidão que não é carência, mas plenitude. É a solidão que buscam os místicos, os monges, os artistas, os pensadores profundos. É a solidão em que, paradoxalmente, você não está sozinho. Porque nessa solidão aparece algo, uma presença silenciosa que não tem forma nem voz, mas que se sente com uma intensidade que não precisa de provas. Jung falava disso como o encontro com o eu si mesmo. E o descrevia não como um conceito abstrato, mas como uma experiência viva, tangível, transformadora. É o momento em que você percebe que há algo dentro de você, que o conhece melhor do que você mesmo, que o acompanha desde antes de você nascer, e que continuará ali depois que seu corpo morrer. É essa voz que não fala com palavras, mas que o guia com uma certeza impossível de ignorar. É essa calma que surge no meio da tempestade. Essa paz que não tem explicação lógica. Essa segurança que não depende de circunstâncias externas. Os místicos de todas as tradições falaram disso. Meister Eckhart, o teólogo alemão do século XIV, dizia que Deus está mais próximo de mim do que eu de mim mesmo. Santa Teresa de Ávila falava do castelo interior, essas moradas profundas da alma onde habita o divino. Rumi, o poeta sufi do século XIII, escreveu: sua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e encontrar todas as barreiras dentro de você que construiu contra ele. Todos eles estão falando da mesma coisa, que a conexão com essa força protetora não está fora, está dentro. Não é algo que você tem que buscar em templos, em rituais, em mestres externos. Está aqui agora, no centro mesmo do seu ser. Mas para acessá-la, você tem que fazer algo que a sociedade moderna considera uma perda de tempo: parar, fazer silêncio, estar só sem medo. E aqui está o segundo sinal. Quando você começa a sentir que estar sozinho já não o assusta. Quando a solidão deixa de ser um vazio que precisa ser preenchido com distrações, com ruído, com pessoas que não a nutrem. Quando você começa a buscar ativamente momentos de silêncio, porque nesse silêncio há algo que o sustenta, algo que o fala, algo que o acompanha de uma maneira mais real do que qualquer presença física. Essa não é uma experiência rara nem reservada para santos ou iluminados. É uma experiência humana universal que foi sistematicamente suprimida por uma cultura que não pode monetizar o silêncio, que não pode vender a paz interior, que não pode transformar a conexão com a alma em um produto de consumo. Por isso o bombardeiam constantemente com estímulos, com notificações, com a sensação de que se não estiver fazendo algo produtivo,
está perdendo tempo, porque uma pessoa que encontra seu centro no silêncio é uma pessoa que deixa de ser controlável, previsível, manipulável. Terceiro sinal: as sincronicidades que desafiam a lógica. Carl Jung estava em seu consultório em Zurique, ouvindo uma paciente que tinha uma resistência particular ao processo terapêutico. Era uma mulher extremamente racional, educada nas ciências exatas, que analisava tudo com frieza cartesiana. Nada a comovia emocionalmente, até que uma noite teve um sonho. Sonhou com um besouro dourado, um símbolo de renascimento na mitologia egípcia, embora ela não soubesse conscientemente. No dia seguinte, enquanto lhe contava o sonho a Jung, algo impossível ocorreu. Um besouro real, de uma espécie pouco comum na Suíça, começou a bater na janela do consultório. Jung o pegou e o mostrou à paciente. Ela ficou em choque. Seu mundo racional desmoronou naquele instante. E esse desmoronamento foi o início de sua verdadeira cura. Jung chamou isso de mnesincronicidade e dedicou anos de investigação a documentar esses fenômenos. Eram conexões significativas entre o mundo interno e o mundo externo. Conexões que não podiam ser explicadas pela causalidade linear que a ciência moderna tanto adora. Jung postulou que existe um princípio organizador acausal, uma inteligência que opera fora do tempo e do espaço tal como os conhecemos, e que se manifesta precisamente quando uma pessoa está em um processo profundo de transformação interior. Isso não é misticismo barato. É um desafio direto ao paradigma materialista que domina a ciência ocidental desde o século XVII. Esse paradigma, herdado de Newton e Descartes, assume que o universo é uma máquina determinista, onde todo efeito tem uma causa prévia, onde não há lugar para o significado, a intenção ou a consciência como força organizadora. Mas a física quântica já demonstrou que esse modelo é insuficiente. O princípio da incerteza de Heisenberg, o emaranhamento quântico, o efeito do observador sobre o observado. Tudo isso aponta para uma realidade muito mais misteriosa, muito mais interconectada do que o materialismo clássico pode admitir. E as sincronicidades são a prova empírica, vivida na carne, de que essa interconexão é real. Quando você pensa em alguém que não vê há anos, e essa pessoa o liga no instante. Quando precisa de uma resposta urgente, e abre um livro ao acaso na página exata que contém essa resposta. Quando está em uma encruzilhada vital e aparece um sinal no mundo externo, uma frase, uma imagem, um encontro, que lhe indica o caminho com uma clareza que não pode ser coincidência. Jung explicava que essas sincronicidades se tornam mais frequentes quando você está alinhado com seu processo de individuação, ou seja, quando está no caminho de se tornar quem realmente é, além dos papéis sociais, das expectativas familiares, das máscaras do ego. Nesses momentos, é como se o universo conspirasse a seu favor, não para lhe dar o que quer, mas para mostrar-lhe o que precisa. Isso tem implicações filosóficas profundas. Se as sincronicidades são reais, então o universo não é indiferente. Tem uma intencionalidade, uma direção, um propósito. E esse propósito não é abstrato, é pessoal. Ele o inclui. Você está sendo guiado, não como um peão num tabuleiro de xadrez cósmico, mas como um participante ativo num processo de cocriação onde sua consciência e a consciência universal se entrelaçam. Os estoicos romanos tinham um conceito para isso. Amor fati, amor ao destino. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: aceite as coisas às quais o destino o vincula, e ame as pessoas com as quais o destino o une, mas faça-o com todo o seu coração. Não é resignação passiva, é participação ativa com o que é, com a certeza de que o que é exatamente o que precisa ser. E aqui está o terceiro sinal. Quando as sincronicidades começam a aparecer com uma frequência que já não pode ignorar. Quando os acidentes significativos se tornam tão óbvios que você tem que reconhecer que há uma inteligência operando por trás da aparência caótica da vida. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que nada será sem propósito. Quarto sinal.
O medo que se transforma. Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão que declarou a morte de Deus e anunciou a chegada do super-homem, também entendeu algo fundamental sobre o medo. Ele escreveu: aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. O medo não desaparece quando você encontra propósito, mas muda de natureza. Deixa de ser paralisante e se torna combustível. Jung também explorou isso em seu trabalho sobre a sombra. A sombra é tudo o que reprimimos, negamos, rejeitamos de nós mesmos. E o medo está no coração da sombra, porque o que mais tememos não é o fracasso externo, mas encontrar partes de nós mesmos que mantivemos ocultas. Mas quando você começa a integrar a sombra, quando deixa de fugir de sua própria escuridão, algo extraordinário acontece. O medo perde seu poder absoluto. Não se trata de ser corajoso no sentido heróico tradicional. Trata-se de desenvolver um tipo diferente de coragem, uma coragem que não nega o medo, mas o atravessa com consciência. É a coragem que Viktor Frankl mostrou em Auschwitz, quando decidiu que, embora os nazistas controlassem seu corpo, nunca controlariam seu espírito. É a coragem que Sócrates mostrou ao beber a cicuta, preferindo a morte antes de trair sua filosofia. É a coragem que Giordano Bruno mostrou ao ser queimado na fogueira por defender suas ideias, dizendo até o final: maior e fortiori veritas, com maior força a verdade. Esse tipo de coragem não se aprende em livros de autoajuda, nem em seminários motivacionais. Surge de um lugar mais profundo, um lugar onde habita essa força protetora que Jung chamava de eu si mesmo. É a coragem que aparece quando você sabe, sem necessidade de provas, que está sendo guiado. Quando confia que, embora não entenda o caminho completo, cada passo tem sentido. Quando aceita que o medo faz parte da jornada, mas já não é o condutor. E aqui está o quarto sinal quando sua relação com o medo muda radicalmente. Quando você deixa de tomar decisões apenas para evitar o medo. Quando começa a se mover em direção a algo que o chama, embora o aterrorize. Quando sente uma certeza silenciosa de que está sendo acompanhado, mesmo nos momentos mais obscuros. Essa transformação do medo é uma das señais mais claras de que você está conectado com algo maior que seu ego. Porque o ego sempre busca segurança, controle, previsibilidade. Mas a alma busca crescimento, expansão, autenticidade. E o crescimento sempre implica adentrar-se no desconhecido, onde o medo é inevitável, mas já não insuperável. Quinto sinal: a dor que se converte em sabedoria. Há um provérbio persa que diz: isso também passará. Conta-se a lenda que um rei pediu a seus sábios que lhe dessem uma frase que fosse verdadeira em toda circunstância, tanto nos melhores quanto nos piores momentos. E essa foi a resposta: isso também passará. Na alegria, é um lembrete de humildade. Na dor, é um bálsamo de esperança. Mas Jung foi além dessa sabedoria popular. Ele entendeu que a dor não é apenas algo que se tem que suportar até que passe. A dor é um mensageiro. Cada sofrimento carrega uma informação, uma lição, um convite para transformar algo em seu interior. O problema é que a sociedade moderna nos ensinou a fugir da dor a todo custo, a medicá-la, a distrair-nos dela, a fingir que não existe. E nesse processo, perdemos a oportunidade de escutar o que a dor está tentando nos dizer. Jung desenvolveu o conceito de meniantodromia, um termo que tomou de Heráclito. Significa que toda coisa leva em si mesma a semente de seu oposto. A alegria excessiva conduz à tristeza. A segurança absoluta conduz à rigidez mortal, e a dor profunda, quando atravessada com consciência, conduz à sabedoria, não automaticamente. Mas quando você está disposto a perguntar: o que está tentando me ensinar isso? Essa pergunta é revolucionária, porque transforma sua relação com o sofrimento. Já não é uma vítima passiva das circunstâncias, é um aprendiz ativo no processo de sua própria evolução. E essa transformação de perspectiva é uma das señais mais claras de que está sendo protegido por uma força superior. Porque essa força não o protege da dor, protege-o da inutilidade da dor. Garante-lhe que nenhum sofrimento será em vão.
que cada ferida tem o potencial de se tornar uma abertura, cada perda uma ganância de um tipo diferente, cada morte um renascimento. Rainer Maria Rilke, o poeta alemão, escreveu em suas cartas a um jovem poeta: talvez tudo o que é terrível seja, no fundo, algo desamparado que pede nossa ajuda. A dor não é o inimigo. É o chamado da alma pedindo atenção, pedindo transformação, pedindo que deixemos de viver na superfície e nos atrevamos a descer às profundezas onde habita a verdade. E aqui está o quinto sinal. Quando você começa a notar que depois de cada crise, depois de cada perda, depois de cada momento em que tudo parecia desmoronar, algo valioso apareceu. Uma nova perspectiva, uma nova força interior, uma nova clareza sobre o que realmente importa. Não é que goste da dor, mas começa a confiar no processo. Começa a entender que está sendo polido, forjado, transformado por uma inteligência que vê mais além do que você pode ver. Sexto sinal. O ritmo interior, que não precisa de controle. O Tao Te Ching, o texto fundamental do taoísmo chinês escrito há mais de 2.500 anos, começa com uma paradoxa. O Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno. E continua: age sem agir, faz sem fazer. Essas frases soam absurdas para a mente ocidental moderna, obcecada pela ação, pelo controle, pelo fazer constante. Mas para quem tocou essa dimensão profunda da existência, essas palavras são perfeitamente claras. Jung entendeu isso quando desenvolveu seu conceito de individuação. A individuação não é algo que você faz por esforço voluntário. É algo que lhe acontece quando você deixa de se opor à sua natureza essencial. É um processo orgânico, como o crescimento de uma árvore. A árvore não me decide crescer, simplesmente cresce seguindo um padrão intrínseco, uma inteligência interior que sabe exatamente o que fazer. Da mesma forma, a alma humana tem seu próprio ritmo, seu próprio tempo, sua própria direção. E quando você se alinha com esse ritmo, tudo flui com uma facilidade que desafia a lógica do esforço. Isso não significa passividade. Significa uma atividade de um tipo diferente, uma atividade que surge do centro, não da periferia. É a diferença entre remar contra a corrente e navegar com ela. Ambos exigem movimento, mas um é luta constante e o outro é dança com o que é. Alan Watts, o filósofo britânico que dedicou sua vida a traduzir a sabedoria oriental para a mente ocidental, explicava isso com uma metáfora simples mas profunda. A vida não é algo que tem que resolver, mas uma realidade que tem que experimentar. Quando entende isso, quando deixa de ver a vida como um problema que precisa de solução e começa a vivê-la como uma experiência que precisa de presença, tudo muda. E aqui está o sexto sinal. Quando sua vida começa a ter um ritmo natural, embora você não tenha controle sobre as circunstâncias, sente que as coisas chegam quando têm que chegar, vão quando têm que ir. Já não está obcecado em forçar resultados. Confia que há um tempo para semear, e um tempo para colher, um tempo para agir, e um tempo para esperar. E essa confiança não vem de ter entendido tudo racionalmente, mas de ter sentido em sua própria experiência que, quando você se sincroniza com o ritmo profundo da existência, a vida o apoia de maneiras que não poderia ter planejado. Sétimo sinal. Experiência direta que supera a necessidade de provas. William James, o filósofo e psicólogo norte-americano, escreveu em 1908 sua obra-prima As Variedades da Experiência Religiosa. Nela, documentou centenas de testemunhos de pessoas que tinham tido experiências místicas, experiências diretas de conexão com o divino, o transcendente, o inefável, e chegou a uma conclusão surpreendente. Essas experiências são mais reais para quem as vive do que qualquer fato empírico do mundo material. Não porque sejam ilusões, mas porque tocam uma dimensão da realidade que o método científico não pode medir, mas que a consciência humana pode experimentar diretamente. Jung estava completamente de acordo. Ele dizia que a pergunta não é se Deus existe ou não. A pergunta é se você teve uma experiência direta do luminoso, do sagrado,
dessa dimensão que transcende o pessoal, mas que se manifesta no mais íntimo de seu ser. E se você teve essa experiência, então todas as provas do mundo não o convencerão do contrário. E se não a teve, então todas as provas do mundo tampouco o convencerão de sua existência. Isso é fundamental para entender a proteção dessa força superior. Não é algo que possa demonstrar a ninguém. É algo que você sabe porque vive. É uma certeza que não precisa de argumentos porque não vem da intelectualidade, vem da experiência direta da alma. Plotino, o filósofo neoplatônico do século III, descreveu essa experiência com palavras que ainda ressoam. A alma está sempre junto ao divino. Mas enquanto a percepção desse fato estiver ausente, a proximidade não existe para nós. A conexão já está aí, sempre esteve aí. O que muda não é a conexão, mas sua percepção dela. E aqui está o sétimo sinal. Quando você deixa de buscar provas externas de que está sendo protegido, porque sente com uma certeza que não precisa de validação. Já não importa se os outros entendem ou não. Já não precisa convencer ninguém, simplesmente vive dessa conexão. E essa forma de viver fala por si mesma. Você se move com uma paz que não depende das circunstâncias. Toma decisões com uma clareza que não vem de análises exaustivas, mas de uma intuição profunda. E embora sua vida externa continue a ter desafios, há algo em você que permanece intacto, sereno, confiante. Essa é a sinalização mais definitiva de todas, porque marca o momento em que você passa de buscar proteção a vivê-la, de anelar conexão a habitá-la, de esperar sinais a ser o sinal. Mas para compreender verdadeiramente a magnitude do que estamos explorando, precisamos recuar no tempo. Precisamos entender como a humanidade chegou a este ponto de desconexão quase total com essa força protetora que nossos ancestrais conheciam intimamente. Porque nem sempre foi assim. Houve épocas, civilizações inteiras, onde a vida cotidiana estava impregnada do sagrado, onde cada ato era um ritual, cada momento uma oportunidade de conexão com o invisível. Os povos indígenas de todo o mundo nunca separaram o sagrado do cotidiano. Para os nativos americanos, o grande espírito habitava em cada árvore, cada pedra, cada animal. Para os aborígenes australianos, o tempo do sonho era tão real quanto o tempo ordinário. Uma dimensão onde os ancestrais caminhavam junto aos vivos. Para os celtas, o mundo visível e o mundo invisível se tocavam em lugares e momentos específicos, o que eles chamavam de lugares finos. Mas então chegou algo que mudou tudo para sempre. Chegou a ilustração europeia do século XVIII, com sua fé cega na razão, no progresso, na capacidade do ser humano de dominar a natureza por meio da ciência e da tecnologia. E com ela veio o que Max Weber, o sociólogo alemão, chamou de o desencantamento do mundo. O mundo deixou de ser um lugar mágico, cheio de significado e propósito, para se tornar um mecanismo previsível, mensurável, controlável. Esse desencantamento não foi neutro. Teve consequências psicológicas, espirituais e sociais devastadoras, porque quando o mundo perde sua magia, quando tudo se reduz à matéria morta governada por leis mecânicas, então o ser humano também perde sua conexão com a alma. E um ser humano sem alma é perfeitamente manipulável, perfeitamente controlável, perfeitamente apto para ser convertido em uma peça mais do engrenagem industrial. Ivan Illich, o filósofo e crítico social austríaco, escreveu extensivamente sobre como as instituições modernas, a escola, o hospital, a fábrica, não libertam o ser humano, o acorrentam. A escola não educa, domesticar. O hospital não cura, medicaliza. A fábrica não produz bem-estar, produz alienação. E tudo isso ocorre sob a promessa do progresso, da eficiência, de uma vida melhor. Mas melhor para quem? Melhor segundo quais critérios? Paulo Freire, o pedagogo brasileiro, desenvolveu o conceito de educação bancária, onde o estudante é visto como um recipiente vazio que precisa ser preenchido com informação. Essa metáfora revela perfeitamente a violência epistêmica da educação moderna. O conhecimento não se cocria,
impõe-se. O estudante não é um sujeito ativo de seu próprio aprendizado. É um objeto passivo de um sistema que busca reproduzir-se a si mesmo. E aqui conectamos com algo fundamental. Quando um sistema educacional lhe ensina o que pensar em vez de como pensar. Quando treina para obedecer em vez de questionar. Quando premia a conformidade em vez da criatividade. Então esse sistema não está o educando para a liberdade, está o programando para a submissão. E nesse processo de programação, corta-se deliberadamente sua conexão com essa força interior que poderia torná-lo verdadeiramente livre. Jung entendeu isso perfeitamente. Ele escreveu: "A maioria das pessoas são como folhas levadas pelo vento. Acreditam que se movem por si mesmas quando na realidade são arrastadas por forças que não compreendem." Mas também diz: "Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro desperta." O despertar não é confortável, não é fácil, não é rápido. Mas é a única porta para a liberdade real, a única forma de recuperar essa conexão com a força protetora que o acompanhou sempre. O processo de individuação. A jornada para si mesmo. Jung chamou esse processo de individuação e o considerava a tarefa central da segunda metade da vida. A primeira metade, dizia ele, é dedicada a construir o ego, a estabelecer-se no mundo, a cumprir com as expectativas sociais. Mas chega um momento, geralmente na meia-idade, onde tudo isso deixa de ter sentido. Esse momento pode se manifestar como uma crise, como uma depressão, como uma sensação de vazio que não pode ser preenchida com mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento. Esse momento é sagrado. É a chamada da alma. É o começo da verdadeira jornada, a jornada para si mesmo. E aqui está a paradoxa: para encontrar-se a si mesmo, primeiro precisa se perder. Tem que soltar tudo o que acreditava ser, tem que deixar morrer as versões falsas de si mesmo, que construiu para sobreviver num mundo que não o via realmente. Esse processo tem etapas claramente identificáveis, e Jung as documentou meticulosamente através do estudo dos mitos, dos contos de fadas, dos sonhos de seus pacientes e de sua própria experiência pessoal. A primeira etapa é o encontro com a sombra, aquela parte de você que reprimiu, negou, projetou nos outros. A sombra contém tudo o que considera inaceitável em si: sua raiva, sua inveja, seu egoísmo, seus desejos proibidos. Mas também contém sua força, sua paixão, sua vitalidade reprimida. Integrar a sombra não significa agir a partir dela sem consciência. Significa reconhecê-la, aceitá-la, entender que é parte de você e que negá-la apenas lhe dá mais poder sobre você. Carl Jung dizia: "Prefiro ser um indivíduo completo do que uma pessoa boa, porque uma pessoa moa, que reprimiu completamente sua sombra, é como uma bomba relógio. Tarde ou cedo, a sombra explodirá de maneiras destrutivas. Mas uma pessoa que integrou sua sombra pode escolher conscientemente como agir, porque já não está sendo controlada por forças inconscientes." A segunda etapa é o encontro com a anima ou animus, as figuras arquetípicas que representam o feminino no homem e o masculino na mulher. Jung entendia que cada ser humano contém ambas as polaridades, e que a saúde psicológica requer integrá-las em vez de identificar-se exclusivamente com uma e reprimir a outra. Na sociedade patriarcal ocidental, os homens foram forçados a reprimir sua sensibilidade, sua vulnerabilidade, sua capacidade de conexão emocional, tudo o que está associado ao feminino. E as mulheres foram forçadas a reprimir seu poder, sua assertividade, sua capacidade de ação no mundo, tudo o que está associado ao masculino. Essa fragmentação interna se projeta depois nas relações externas, criando dinâmicas de codependência, controle e conflito. Integrar a anima ou animo significa recuperar a totalidade interior, tornar-se um ser humano completo em vez de uma metade buscando desesperadamente sua outra metade fora. E quando isso ocorre, as relações mudam radicalmente. Já não busca no outro o que lhe falta em si, mas encontra-se com o outro a partir de sua própria integridade. A terceira etapa, a mais profunda e misteriosa, é o encontro com o eu si mesmo.
Este não é o ego. Não é a personalidade social. Não é nem mesmo seu eu consciente. O eu si mesmo é o centro ordenador de toda a psique, o arquétipo da totalidade, o ponto de contato entre o pessoal e o transpessoal. Jung o descrevia como a imagem de Deus na alma humana, não num sentido religioso dogmático, mas num sentido psicológico profundo. O encontro com o eu si mesmo é o que as tradições místicas chamam de iluminação, despertar, realização. Mas Jung, sendo psicólogo, o formulou em termos que a mente ocidental pode começar a compreender. É o momento em que você percebe que você não é apenas seu ego, não é apenas sua história pessoal, não é apenas este corpo que nascerá e morrerá. Você é algo muito mais vasto, algo que estava antes de você nascer e que continuará depois que você morrer. E essa realização não vem de ler livros nem de repetir afirmações. Vem de uma experiência direta, luminosa, transformadora. E aqui está o ponto crucial. Quando você experimentou o eu si mesmo, quando tocou essa dimensão de seu ser que está em contato direto com o transcendente, então a pergunta, estou sendo protegido por uma força superior, torna-se absurda, porque você é essa força, não no sentido egóico de que você é Deus, mas no sentido profundo de que o divino habita em você, opera através de você, o constitui em sua essência mais profunda. Os sonhos, a língua esquecida da alma. Se há um terreno onde Jung fez contribuições revolucionárias, é no estudo dos sonhos. Mas sua abordagem era radicalmente diferente da de Freud. Para Freud, os sonhos eram principalmente manifestações de desejos reprimidos, especialmente de natureza sexual. Para Jung, os sonhos eram muito mais do que isso. Eram mensagens diretas do inconsciente, tentativas da alma de se comunicar com a consciência, de trazer equilíbrio, de apontar o caminho para a individuação. Jung descobriu que os sonhos falam na linguagem dos símbolos, e que esses símbolos não são arbitrários nem apenas pessoais, são arquétipos, padrões universais que aparecem em todas as culturas, em todos os tempos. O herói que empreende uma jornada, a mãe que nutre e devora, o ancião sábio que guia, a sombra ameaçadora que persegue, o tesouro oculto no profundo, a morte que precede ao renascimento. Esses arquétipos não são metáforas poéticas. São estruturas reais do inconsciente coletivo. Aquela dimensão da psique que compartilhamos todos os seres humanos, independentemente da cultura, da época ou do lugar. E quando você está em um processo profundo de transformação, quando essa força protetora está agindo intensamente em sua vida, os sonhos se tornam mais intensos, mais vividos, mais significativos. Aqui está uma das señais mais claras de proteção superior, quando seus sonhos começam a mudar. Já não são apenas processamento aleatório de informação do dia, transformam-se em narrativas profundas, com uma coerência simbólica que não pode ignorar. Sonha com viagens a lugares desconhecidos. Sonha com encontros com figuras que transmitem mensagens. Sonha com situações que parecem absurdas, mas que, ao refletir sobre elas, revelam verdades sobre sua vida que sua mente consciente havia ignorado. Jung recomendava manter um diário de sonhos, não para analisá-los obsessivamente, mas para estabelecer um diálogo com o inconsciente. Escrever o sonho ao acordar, sem censura, sem interpretação imediata. Deixar que o sonho respire na página. E depois, com o tempo, começar a notar padrões, repetições, evoluções na narrativa onírica. Um dos conceitos mais fascinantes de Jung é o dos Mendres sonhos versus os Menge sonhos. Os pequenos sonhos são processamento rotineiro, limpeza psíquica, reorganização de memórias. Mas os grandes sonhos são eventos luminosos, experiências que o marcam para sempre. São sonhos que não esquece, que carregam uma intensidade emocional e simbólica tão forte que sabe, sem necessidade de análise, que algo importante acabou de ocorrer. Jung teve vários grandes sonhos em sua vida. Um dos mais famosos ocorreu quando ainda era jovem, antes de sua ruptura com Freud. Sonhou que estava numa casa de vários andares.
Os andares superiores eram modernos, limpos, ordenados. Mas enquanto descia, os andares se tornavam cada vez mais antigos, até chegar a um porão escuro que parecia uma caverna primitiva, onde encontrava ossos e cerâmica antiga. Esse sonho foi revelador para Jung. Mostrou-lhe a estrutura da psique, a consciência moderna na superfície, e abaixo camadas cada vez mais profundas da história humana, até chegar ao substrato mais antigo, o inconsciente coletivo onde habitam os arquétipos. E aqui está o sinal. Se você está tendo sonhos que o impactam profundamente, sonhos que parecem levar mensagens, sonhos que não consegue esquecer mesmo que passem anos, preste atenção. Sua alma está falando. E se escutar, se aprender essa linguagem simbólica, descobrirá que nunca esteve sozinho. Que há uma inteligência interior que o conhece melhor do que você mesmo e que está tentando constantemente guiá-lo para a sua verdade mais profunda. A sincronicidade como ponte entre o psíquico e o material. Voltemos ao conceito de sincronicidade, porque é absolutamente central para entender como opera essa força protetora. Jung não apenas documentou sincronicidades, tentou formular uma teoria que pudesse explicá-las sem cair nem no misticismo ingênuo, nem no ceticismo materialista. Sua conclusão foi revolucionária. Existe um princípio organizador acausal que opera na realidade. Acausal significa que não segue a lógica de causa e efeito que domina a física clássica. Em vez disso, opera pelo significado, pela conexão, pela ressonância. Quando seu estado interno está em ressonância com certos arquétipos, certos padrões, então eventos externos que compartilham essa mesma ressonância tendem a se manifestar. Isso parece mágica, mas Jung o formulou em termos psicológicos rigorosos. Ele postulou que a psique e a matéria não são duas substâncias completamente separadas, como afirmava o dualismo cartesiano. São dois aspectos de uma realidade mais profunda que ele chamou de mundos, o mundo um, a unidade subjacente de tudo que existe. A física quântica chegou a conclusões surpreendentemente semelhantes. O emaranhamento quântico demonstra que duas partículas podem estar conectadas instantaneamente, independentemente da distância que as separe. O efeito do observador demonstra que o ato de medir afeta o que está sendo medido. O princípio da complementaridade de Bohr sugere que a realidade não é um conjunto de fatos objetivos independentes do observador, mas que emerge na interação entre o observador e o observado. Jung manteve correspondência com Wolfgang Pauli, um dos pais da física quântica, e juntos exploraram essas conexões entre psicologia profunda e física moderna. Pauli próprio experimentava sincronicidades tão frequentes e dramáticas que chegou a buscar ajuda de Jung. Equipamentos de laboratório se descompunham sem razão aparente quando Pauli entrava, fenômeno que seus colegas chamavam de mesefeito Pauli. Isso não era superstição, era o reconhecimento de que a consciência de um observador particularmente intenso pode afetar a realidade material de maneiras que a ciência clássica não pode explicar. E aqui está a implicação mais profunda. Se a sincronicidade é real, se seu estado interno pode atrair eventos externos que ressoam com ele, então você tem muito mais poder sobre sua realidade do que o materialismo científico fez acreditar. Não poder no sentido de controle total, mas poder no sentido de cocriação. Sua consciência participa ativamente na manifestação de sua realidade. Isso não é a lei da atração superficial que os gurus da autoajuda prometem. Não é menos pense positivo e tudo dará certo. É muito mais profundo e complexo. Exige trabalho interior real, integração da sombra, alinhamento com o eu si mesmo, escuta profunda das mensagens do inconsciente. Mas quando você faz esse trabalho, quando se alinha com sua verdade mais profunda, então sim, a realidade começa a responder de maneiras que parecem milagrosas, mas que são simplesmente a manifestação desse princípio de sincronicidade. O medo como mestre. A alquimia da transformação. Nenhuma exploração da psicologia junguiana estaria completa sem falar da alquimia. Jung dedicou décadas ao estudo dos textos alquímicos medievais,
Não porque acreditasse que os alquimistas pudessem literalmente transformar chumbo em ouro, mas porque compreendeu que a alquimia era uma projeção do processo de individuação. Os alquimistas trabalhavam com a matéria, sim, mas simultaneamente trabalhavam com sua própria psique. Cada etapa do processo alquímico correspondia a uma etapa do desenvolvimento psicológico. A nigredo, o escurecimento, a putrefação, era a fase de confrontação com a sombra, com a morte do ego, com a desintegração das velhas estruturas. A albedo, o embranquecimento, era a fase de purificação, de clareza. A rubedo, o avermelhamento, era a fase de unificação, de síntese, de criação da pedra filosofal que os alquimistas entendiam como a realização do eu si mesmo. E o medo é absolutamente central nesse processo. Porque a transformação real, a verdadeira alquimia da alma, requer atravessar o fogo, requer enfrentar o que mais teme: sua própria escuridão, sua própria mortalidade, sua própria inadequação. Os alquimistas o sabiam, por isso seus textos estão cheios de advertências sobre os perigos do trabalho, sobre como muitos enlouqueceram na tentativa, sobre como apenas os verdadeiramente dedicados alcançavam o ouro. Jung próprio atravessou esse processo no que chamou de sua montação com o inconsciente. Um período de vários anos após sua ruptura com Freud, onde experimentou visões, encontros com figuras arquetípicas, momentos de profunda desorientação psicológica. Documentou tudo isso no que depois se publicaria como O Livro Vermelho, um manuscrito extraordinário que mostra o processo de individuação em tempo real. O que Jung descobriu é que o medo não é algo que tem que eliminar, mas algo que tem que transformar. O medo é energia, e como toda energia, pode ser transmutada. Quando foge do medo, quando o reprime, essa energia se torna tóxica, manifesta-se como ansiedade crônica, como fobias, como paralisia. Mas quando se atreve a sentir o medo completamente, sem fugir nem reprimi-lo, algo extraordinário acontece. O medo se transforma em poder, em clareza, em determinação. Essa é uma das señais mais profundas de que está sendo protegido, quando desenvolve a capacidade de estar com seu medo, sem ser destruído por ele. Quando pode sentir o terror do desconhecido, e ainda assim dar o próximo passo. Quando aceita que não tem garantias, que não sabe como vai terminar isso, e ainda assim confia que está sendo guiado. Viktor Frankl o viveu em sua forma mais extrema nos campos de concentração nazistas. Ele observou que os prisioneiros que sobreviviam não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que mantinham um senso de propósito, um para que viver. E esse propósito não eliminava o medo, o transformava. O medo continuava ali, mas já não era o fator determinante. Havia algo mais forte que o medo, o significado. A solidão sagrada, o retiro necessário para encontrar o centro. Todas as tradições espirituais da humanidade reconhecem a necessidade de períodos de retiro, de solidão, de separação do mundo para se conectar com o sagrado. Jesus passou 40 dias no deserto. Buda sentou-se sob a árvore Bodhi, até alcançar a iluminação. Maomé recebeu a revelação numa caverna do Monte Hira. Os xamãs de todas as culturas passam por visões de solidão, às vezes em lugares perigosos, para se conectar com os espíritos. Por quê? Porque o ruído do mundo, as demandas sociais, as expectativas, as distrações, tudo isso cria uma camada de interferência que torna impossível escutar a voz da alma. É como tentar escutar uma frequência de rádio, enquanto há 10 rádios mais tocando ao mesmo tempo. Não consegue sintonizar com clareza até que apaga tudo mais. Jung compreendia isso profundamente. Ele construiu sua torre de Bollingen, um refúgio pessoal nas margens do lago de Zurique, onde se retirava regularmente. Ali não havia eletricidade, não havia telefone, não havia as comodidades modernas que tanto valorizamos. Era um espaço deliberadamente simples, onde podia estar em silêncio, onde podia escutar. E nesse silêncio, descobria que não estava sozinho. Apareciam os sonhos, as visões, as intuições,
Apareciam as respostas às perguntas que sua mente consciente não podia resolver. Aparecia essa presença, essa força silenciosa que o acompanhava e o guiava. Mas aqui está o problema da sociedade moderna. Nos treinaram para temer a solidão. Nos convenceram de que estar sozinho é estar isolado, abandonado, rejeitado. E por isso preenchemos cada momento de silêncio com ruído, com telas, com atividade incessante. Preferimos a distração constante antes de enfrentar 5 minutos de silêncio real. Byung-Chul Han, o filósofo contemporâneo, escreve sobre isso em sua análise da sociedade do desempenho. Vivemos numa época em que o imperativo constante é produzir, otimizar, melhorar. Não há espaço para o descanso real, para o tédio criativo, para a contemplação. E nessa aceleração constante, perdemos a capacidade de escutar o essencial. Mas aqui está o sinal. Quando você começa a buscar ativamente momentos de solidão, quando o silêncio deixa de assustá-lo e começa a nutri-lo, quando descobre que nesse aparente nada há tudo, então está sintonizando com essa força protetora. Porque essa força não grita, sussurra, não se impõe, oferece-se. E só pode escutá-la quando tudo mais se detém. A integração. Tornar-se um ser completo. Toda essa jornada, todos esses sinais, todo esse processo tem um objetivo: a integração. Tornar-se um ser humano completo, em vez de um fragmento identificado com um papel, uma máscara, uma função social. Jung usava a palavra alemã Ganzheit, totalidade. A meta não é a perfeição, é a completude. Não se trata de ser bom o tempo todo, mas de ser real. Não se trata de negar sua sombra, mas de integrá-la. Não se trata de reprimir suas emoções, mas de senti-las completamente e escolher conscientemente como agir a partir delas. Essa completude não é algo que alcança e depois mantém para sempre. É um processo contínuo, uma dança constante entre a luz e a escuridão, entre o consciente e o inconsciente, entre o ego e o eu si mesmo. Mas quando você provou essa completude, quando experimentou, ainda que por um momento, o que se sente ser realmente você mesmo, sem máscaras, sem defesas, sem necessidade de impressionar ninguém, então sabe. E esse conhecimento muda tudo. Porque uma pessoa integrada não pode ser manipulada facilmente. Não pode vender-lhe produtos prometendo que preencherão seu vazio existencial, porque já não tem esse vazio. Não pode controlá-la com medo, porque atravessou seu próprio inferno e saiu do outro lado. Não pode comprar sua lealdade com dinheiro, porque seu verdadeiro tesouro está dentro. E essa é talvez a razão mais profunda pela qual a sociedade moderna não quer que você faça essa jornada. Porque uma população de indivíduos integrados, conectados com sua alma, conscientes de seu poder criativo, seria impossível de governar pelos mecanismos tradicionais de controle, medo, desejo, culpa, vergonha. Percorremos um longo caminho juntos nesta exploração. Desde as primeiras perguntas sobre se estamos sendo protegidos, até a compreensão profunda de como opera essa proteção, não de fora, mas de dentro. Não como um Deus distante, mas como uma presença íntima no centro mesmo de nosso ser. Os sinais estão aí, sempre estiveram aí. O caos que se organiza justamente quando está prestes a render-se. A presença silenciosa que aparece na solidão. As sincronicidades impossíveis de ignorar. O medo que se transforma em coragem. A dor que se converte em sabedoria. O ritmo natural que não precisa de controle. A certeza que não precisa de provas. Os sonhos que falam. Os encontros que transformam. As pausas forçadas que reconstroem. Tudo isso não são acasos. São manifestações de um princípio organizador que opera além da causalidade linear. Um princípio que Jung chamou sincronicidade, mas que as tradições antigas conheciam por 1000 nomes diferentes. Tao, providência, Dharma, o caminho. E a pergunta final não é se essa força existe. A pergunta é: você está disposto a confiar nela? Está disposto a soltar o controle? A deixar de viver com medo? A atrever-se a ser quem realmente é? Porque essa é a verdadeira proteção. Não o protege dos desafios,
Protege-o de viver uma vida que não é sua. Não o protege da dor, protege-o de que essa dor seja inútil. Não o protege da morte, protege-o de nunca ter vivido realmente. Carl Jung. Em seus últimos anos, quando lhe perguntaram se acreditava em Deus, respondeu algo que encerra toda a sua sabedoria: não acredito, sei. Não era arrogância, era honestidade radical. Era o testemunho de alguém que atravessou o abismo, que desceu às profundezas da psique humana e encontrou lá não o vazio, mas a plenitude. Não há nada, mas o tudo. E essa é a mensagem final. Não precisa acreditar. Precisa experimentar. Precisa atrever-se a fazer a jornada para seu próprio interior, a enfrentar sua própria sombra, a escutar sua própria alma. E quando o fizer, quando realmente o fizer com honestidade e coragem, descobrirá que nunca esteve sozinho. Que há uma força que o acompanhou desde antes de você nascer, e que continuará aí depois que seu corpo morrer. Uma força que não o julga, não o abandona, não o condiciona. Uma força que simplesmente é, e que você é. Porque no fim, a proteção mais profunda é esta: lembrar quem você é realmente além de todos os papéis, todas as máscaras, todas as histórias que acreditou sobre si mesmo. Lembrar que você é consciência, que você é vida, que você é amor em sua forma mais pura. E quando lembra disso, quando vive a partir desse lembrete, então cada momento se torna sagrado. Cada encontro, uma sincronicidade. Cada desafio, uma oportunidade. Cada respiração, uma oração silenciosa de gratidão. Não precisa buscar sinais fora. Você é o sinal. Sua vida com todos os seus giros impossíveis, suas quedas e suas ressurreições, é a prova viva de que algo maior o está sustentando, guiando, amando. E isso é o único que realmente importa.